acreditamos na palavra do Júlio Lancelotti, sua inocência será provada, mas nada disso é falado, nada disso foi falado desde o final de semana, quando, de maneira exclusiva, a revista Oeste noticiou uma perícia técnica, e ontem entrevistamos aqui a perita Jaqueline. Absolutamente deixa a gente sem palavras, Paula. E aí eu pergunto, até por isso que eu escrevi na edição da revista Oeste da outra semana retrasada, os conservadores de ocasião, porque dentro desse conceito dos conservadores de ocasião, muitos agora se dizem católicos, convertidos ao catolicismo. Cadê essa gente para dizer: investiguem esse padre da minha igreja, isso aqui está errado, vamos investigar? Cadê a Arquidiocese de São Paulo? Cadê a CNBB? CNBB que gosta de falar, de dar pitaco e escrever notinhas sobre absolutamente tudo. Foram 4 anos da administração do presidente Jair Bolsonaro com a CNBB dando pitaco, indiretinhas, através de notas, através de bispos, nas igrejas, missas aos domingos, com indiretas políticas, falando sobre armas, falando sobre economia. Cadê vocês agora? Para simplesmente dizer: queremos uma investigação. Acreditamos na inocência do padre, mas queremos uma investigação. Por que não fazem isso? Por quê? Porque investigação aqui, todos nós somos a favor de investigação. Se o nome de qualquer um de nós aqui estivesse envolvido numa situação, não precisava nem ser tão polêmica quanto essa, perigosa como essa, todos nós falaríamos, gravaríamos vídeos e falaríamos: estou aqui para me colocar à disposição da polícia, da justiça, quero que tudo seja investigado. Vamos ouvir, então, o outro lado. Quem estava do outro lado da chamada? Vamos, então, atrás das outras pessoas. Simplesmente sugerir o nome do Lancelotti ao Prêmio Nobel da Paz para achar que vai abafar esse caso, estão muito enganados, porque, apesar da teologia da libertação estar acabando com muitas partes boas da Igreja Católica no Brasil, ainda existem bons católicos no Brasil, ainda existem padres sérios no Brasil, ainda existem bispos sérios no Brasil, que eu espero que saiam da espiral de silêncio e cobrem da Arquidiocese de São Paulo uma investigação séria, porque a perícia foi séria. Pois é, a Arquidiocese se manifestou. A gente vai falar sobre isso agora, porque hoje foi encaminhado ao Ministério Público Federal, à Confederação Nacional dos Bispos do Brasil e também ao Vaticano, a denúncia contra o padre Júlio Lancelotti. Os vídeos pornográficos de Lancelotti em uma conversa íntima com um adolescente e a perícia que atesta a veracidade das informações também foram enviados. Já a Arquidiocese de São Paulo blindou Júlio Lancelotti e decidiu arquivar a denúncia. Em nota publicada nesta terça-feira, a entidade afirma que analisou o vídeo enviado pela Câmara Municipal e diz não ter, abre aspas, convicção suficiente sobre a materialidade da denúncia, fecha aspas. E a gente segue nesse assunto. O nosso contato agora é com o autor do pedido de instalação da CPI das ONGs no centro de São Paulo, o vereador Rubinho Nunes. É hora de entrevista aqui em Oeste Sem Filtro. Boa noite, vereador. Seja muito bem-vindo aqui em Oeste Sem Filtro. Obrigada pela entrevista. Muito boa noite, obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos que nos assistem, que nos ouvem. Vereador, eu vou começar com essa informação que chegou agora há pouco para a gente, de que a Arquidiocese de São Paulo recebeu os vídeos, recebeu a perícia, o laudo, né, assinado pela perita, e ainda assim decidiu arquivar essa denúncia contra o padre Júlio Lancelotti. Eu gostaria que o senhor comentasse essa decisão da Arquidiocese de São Paulo, que é de agora há pouco.
Pois é, realmente há poucos instantes eu recebi a informação que em menos de 24 horas após o protocolo, a Arquidiocese entendeu que não haviam elementos suficientes para ter a convicção e dar prosseguimento à investigação contra o senhor Júlio Lancelotti. O que eu tenho que lamentar, tenho grande respeito pela Arquidiocese, porém a investigação tem justamente a finalidade de sanar as dúvidas e aferir se era ou não o senhor Júlio Lancelotti. E veja, uma denúncia embasada com vídeos claros, onde ele protagoniza aquelas cenas tristes, pitorescas, bizarras, em uma conversa com um jovem que se identifica como menor de idade, isso embasado por um laudo pericial, por peritos que já testaram conteúdos para veículos grandes de comunicação, como por exemplo a Folha de São Paulo, isso me causa estranheza e me causa uma série de preocupações, porque a gente tem uma figura trabalhando com pessoas vulneráveis no centro de São Paulo, ao redor de si orbitam ONGs, orbitam instituições que acolhem pessoas em situação de vulnerabilidade e podem ser vítimas potenciais. Além dos conteúdos que eu encaminhei à Arquidiocese, tenho recebido novas denúncias, já deixo de forma bastante clara, que serão investigadas e podem compor uma nova denúncia apresentada. Perfeito. Vereador, agora eu vou abrir a rodada aqui para as perguntas dos nossos comentaristas. Silvio Navarro. Vereador, boa noite. De fato chama atenção o arquivamento em menos de 24 horas, né? Mas eu queria fazer uma pergunta focada na questão da CPI que o senhor está propondo na Câmara Municipal e a região da Cracolândia, onde algumas ONGs atuam, é um problema que se arrasta há muito tempo e todo paulistano quer uma solução para a Cracolândia, seja do ponto de vista de segurança pública, seja do ponto de vista de saúde, tirar aquelas pessoas daquela situação de vulnerabilidade. Qual é o escopo da CPI? Ela vai funcionar? O senhor tem uma garantia do presidente da Casa, Milton Leite, por exemplo, de que será instalada, de que vai funcionar efetivamente? Bom, boa noite, Silvio. Hoje a CPI tem um corpo capaz de sustentar a instalação. Nós precisamos de 28 vereadores e já temos esse número de apoiamento. O presidente Milton Leite tem dado bastante respaldo para a instalação da CPI. O objetivo dela é investigar as ONGs que atuam na região central de São Paulo. E aqui eu quero deixar de forma bastante clara. Essas ONGs, elas recebem dinheiro público, elas trabalham em parceria com o poder público e elas se valem das pessoas em situação de miserabilidade para continuar existindo e continuar lucrando. É uma conta reta. Enquanto houver miséria, e eles continuam recebendo quantias significativas de dinheiro. Apenas uma ONG aponta ali que recebeu 42 milhões no ano passado. A pasta da Smiles, ela recebe ali mais de 1 bi por ano. E a gente vê que o resultado em diminuir as pessoas em situação de miséria, em retirar as pessoas da rua, tem sido completamente desastroso. Hoje, 1 em cada 4 pessoas em situação de rua no Brasil reside em São Paulo, está na Cracolândia em São Paulo. Isso, por muito, é resultado da política de braços abertos, aquela bolsa crack criada pelo Fernando Haddad, que se arrastou e contribuiu para o crescimento da Cracolândia. Porém, essas ONGs, elas atuam de forma descoordenada, recebem dinheiro, não há controle sobre a quantidade de marmitas que são distribuídas, a forma que essas marmitas são distribuídas, não há um acolhimento das pessoas, ou uma criação de um ambiente digno para que elas possam se alimentar. As pessoas se alimentam na sarjeta, em meio a ratos, baratas. As ONGs, elas apontam a quantidade de marmitas distribuídas, mas não há controle, ou seja, uma ONG pode muito bem apontar que distribuiu 700 marmitas, ter distribuído 100 e as outras 600 evaporou e não há ligação, não há prestação de contas de para onde isso vai. São denúncias de ligação político-partidária dessas ONGs, de contratação de pessoas ligadas a políticos por essas ONGs, e tudo isso tem que ser averiguado e investigado na CPI. Afinal de contas, o interesse deles, aparentemente, é manter a miséria, manter o caos no centro de São Paulo para continuar auferindo receita. Piotto? Vereador, boa noite ao senhor, seja bem-vindo uma vez mais. Eu vou voltar à questão desse vídeo aí, que tem agora uma nova perícia, nós ouvimos a perita ontem aqui no programa. Esse vídeo foi apresentado aos demais vereadores pelo presidente da Câmara, além de ser levado à Arquidiocese, ao Vaticano, à CNBB. Os outros vereadores também tiveram acesso a esse material?
Ainda não, Piotr. Isso deve ser apresentado no retorno das atividades legislativas que acontece na primeira semana de fevereiro. Porém, esse vídeo se tornou público há alguns dias e eu acredito que a grande maioria dos vereadores tenha tido acesso porque estão ligados nas redes sociais. É um assunto que tomou conta da política de São Paulo, da Câmara de São Paulo nos últimos dias, dada a grande repercussão gerada após o protocolo da CPI. Então, eu acredito que não haja segredo para ninguém. Eu tornei os vídeos oficialmente protocolados na Câmara através de um ofício encaminhado à presidência, junto do laudo pericial e do conteúdo dos vídeos. Então, hoje, isso não é segredo para nenhum colega parlamentar. Pois é, só aproveitando o gancho aqui da pergunta do Piotr, vereador, esse é um vídeo de 2019, não é novo, né? Só para a gente entender a cronologia, o senhor sugeriu a instalação da CPI das ONGs na Câmara em dezembro passado. E aí, na sequência, o senhor recebeu esse vídeo com a denúncia do padre? Como é que foi isso? Exatamente, após o protocolo da CPI, eu recebi o conteúdo do vídeo e solicitei a peritagem dele, para que aferisse a veracidade. Recebi outros conteúdos também, alguns restaram inconclusivos, então eu descartei os conteúdos, este veio como conclusivo e dei prosseguimento. Tem outros conteúdos que chegaram recentemente, nos últimos 2 ou 3 dias, que estão em processo de peritagem também, que, vindo conclusivos, poderão vir a público. A questão é que o vídeo sendo de 2019 ou de 2023, o ato ilícito e a imoralidade está praticada, está comprovado através de um vídeo, uma imagem materializada em um local que parece a casa paroquial. Então, isso, para mim, na minha leitura, tem elemento suficiente para a instalação de um inquérito por parte do Ministério Público e, como cristão, também vejo elementos para apuração pela igreja sobre a conduta do padre, uma vez que ela não está de acordo com os mandamentos da igreja e das leis de Deus. Vereadora Ana Paula Henkel também tem uma pergunta. Boa noite, vereador. Obrigada pela entrevista. Eu quero fazer 2 perguntas, na verdade. Muitos agora estão questionando a qualidade técnica, né, dos peritos. Primeira pergunta, o senhor considera uma perícia fora do Brasil, por exemplo, porque muitos consideram os peritos fazem parte de um lado do espectro político, então a qualidade dos peritos não é uma qualidade que não atende a um caso tão grave. Primeira pergunta, se o senhor considera uma perícia fora do Brasil. E o senhor disse, né, que essas ONGs elas querem manter o caos e a miséria. E dentro desse contexto que vocês testemunham, né, dos drogados, da Cracolândia, queria saber a opinião do senhor, o que o senhor pensa sobre a descriminalização de drogas através do Supremo Tribunal Federal. Ana Paula, boa noite, é um grande prazer falar com você, acho que é a primeira vez que a gente conversa, então quero constar aqui que sou um grande admirador do seu trabalho. Realmente eu passei a considerar a realização de uma perícia no exterior. Então, eu tenho procurado, inclusive, peritos em alguns outros países, porque no Brasil se tornou uma politização do agente que realiza o laudo. Vale lembrar que o perito que eu contratei já realizou perícia sobre conteúdos do Magno Malta, do Celso Russomano, perícias contrárias e favoráveis. Ele está ali apresentando um trabalho técnico, porém, para a oposição, para as pessoas que defendem o Júlio Lancelotti por uma questão ideologizada, isso, o fato do perito ter um viés político acaba se tornando elemento para criticar o conteúdo do laudo. Só que a perícia realizada foi feita por um perito certificado, registrado no Tribunal de Justiça, com expertise técnica e do ramo, diferente de um laudo que circulou ali em blogs de esquerda, feitos por um professor de uma universidade que sequer atua dentro da área e tem registro no Tribunal de Justiça. De toda sorte, para sanar qualquer dúvida, tenho buscado este laudo no exterior, justamente para pacificar este assunto. Eu só gostaria de pedir, por gentileza, para você repetir a segunda pergunta, porque eu acabei me esquecendo, me desculpe. Sobre a descriminalização das drogas através do Supremo Tribunal Federal, o senhor que vê tanto, né, a Cracolândia, o que acontece ali com os drogados, o que o senhor pensa desse caminho do STF?
É lamentável, é mais um caso de ativismo judicial. Eu, como advogado, me sinto envergonhado por muitas vezes da interferência que o STF permeia sobre o legislativo. A criminalização ou não de drogas é prerrogativa parlamentar, compete à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal legislar. Se caso fosse uma vontade, haveriam parlamentares suficientes para aprovar esse projeto. Como não há, naturalmente, como eles representam cada uma parcela da população, não há interesse da população no âmbito democrático que nós temos no país de descriminalização das drogas. Porém, nós vemos partidos pequenos, como o PSOL, por muitas vezes, se valendo de mecanismos como a DPF, ação de descumprimento de preceito fundamental, para forçar com que o STF venha legislar em diversos assuntos. É assim, por exemplo, quanto à descriminalização do aborto, uma questão completamente abjeta que jamais passaria no Congresso Nacional, mas que pode ser legalizada através do STF. Uma descriminalização de drogas, seja apenas do uso de maconha ou de todas as drogas por parte do STF, seria o STF usurpando competência do Legislativo e, mais uma vez, atropelando todo o ambiente democrático do país para fazer valer a opinião de alguns ministros contra algumas centenas de parlamentares eleitos democraticamente. Augusto. Bom, vereador, boa noite, obrigado pela entrevista. Eu, como disse ontem, não sou nenhum especialista em perícias, mas eu achei impecável. Impecável. Nós entrevistamos uma das responsáveis pela perícia, também me impressionou a segurança dela e a tranquilidade. Na televisão o rosto fala. O rosto fala. Então, acho que qualquer outro, e também me impressiona bem a determinação, a disposição do senhor em fazer qualquer outra perícia no exterior e tal. A gente quer agredir. Eu vou fazer, então, nem uma pergunta, mas é uma sugestão. Toda vez que eu fico em dúvida, eu não tenho convicção formada sobre a materialidade de um caso, eu quero que as investigações prossigam, para que eu tenha convicção. Eu sugiro que o senhor trate de anexar aos argumentos favoráveis às investigações a própria declaração da Arquidiocese de São Paulo. Não tem convicção formada, é preciso investigar mais. Não, eles não têm convicção e arquivam o caso. Perfeito, Augusto. Eu concordo totalmente com o senhor, é exatamente isso. A própria carta da Arquidiocese coloca em xeque a postura da entidade, uma vez que eles afirmam que não há qualquer convicção. Ou seja, eles não têm convicção da inocência do senhor Lancelotti. Perfeito. Só por isso nós temos elementos para investigar. Perfeito. Isso aí. Perfeito. Nós conversamos com o vereador Rubinho Nunes. Vereador, muito obrigada pela entrevista. Um ótimo trabalho e boa semana. Uma boa semana a todos, uma ótima noite. Obrigado pela oportunidade.